Vamos dar início então à nossa noite. Boa noite para todos. Prazer estar aqui novamente com vocês para mais uma aula do Educação Plena, nosso curso de Teologia Sistemática. E hoje um dia especial, né? O retorno do nosso monitor nota 10, né? Nosso aluno mais que especial, Pastor Fabrelli. Brincadeiras à parte. Depois ele vai puxar meu orelha lá embaixo. Vamos lá, gente. Bom, semana passada a gente então começou Cristologia, o estudo de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Trindade e as doutrinas relacionadas a Jesus Cristo, e a gente falou da divindade de Cristo. Então, assim, eu acho que ficou bem claro para todos, né, que estavam aqui, que Jesus é 100% Deus, né? A gente conversou bastante sobre isso aqui. Se você não estava presente, você deve ter notado que ainda não entrou a gravação lá no Google Classroom. A gente já está providenciando para que a gravação chegue lá para vocês. Mas a gente sabe também que Jesus, além de 100% Deus, ele é 100% homem. Ele foi 100% homem. E mais ainda, né? Jesus, ao encarnar, o Verbo quando encarnou, ele se subordinou ao Pai. Então, o que é isso? O que é subordinação de Jesus Cristo? Então, a gente vai falar hoje sobre esses dois temas, a subordinação e a humanidade de Jesus Cristo, tá? Continuando esse nosso tema aí de Cristologia. Bom, para falar de subordinação, o que é um subordinado? Uma coisa interessante da palavra subordinado, que também é muito interessante, que eu não sabia disso, e ao estudar que eu parei e falei, caramba, realmente, olha a palavra subordinado. Ordinado vem de ordem, né? E sub, abaixo. Então, o que é uma subordinação? É você estar numa ordem abaixo. O que é um subordinado? É alguém que está abaixo de uma autoridade. Ou seja, hierarquia. Então, numa hierarquia, você tem pessoas de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Não que o de primeira ordem é tão importante quanto o de segunda ordem, que é tão importante quanto o de terceira ordem. Só que o de primeira ordem, ele tem uma função, que é a liderança total da hierarquia. É ele que dá as ordens, ele tem muito mais responsabilidade. E depois vem os de segunda ordem, depois vem os de terceira ordem. Então, ser subordinado é estar abaixo de uma autoridade. Só que na nossa cultura, hierarquia é uma coisa muito mal vista, né? Subordinação geralmente está relacionada com inferiorização na nossa cultura. A gente vive muito esse problema hoje em dia, né? Pessoas que não aceitam estar subordinadas a outras. E a gente tem problemas dos mais diversos tipos em vários locais. Então, eu, por exemplo, na minha experiência numa empresa ou numa universidade, quantas pessoas têm esse problema de aceitar subordinação? As pessoas acham que eu estar subordinado a alguém, isso eu sou inferior. Eu ter um chefe, eu ter um coordenador que dita o caminho onde a equipe tem que trilhar, isso é estar inferiorizado para a cultura de hoje em dia. E a gente sabe que a hierarquia é muito importante. As coisas só funcionam de forma organizada se você tiver uma hierarquia. No universo tem uma hierarquia. Imagina se o universo todos fossem deuses. Seria um caos. Ok? Então, na família tem que ter uma hierarquia. Quantas famílias que não tem hierarquia e o resultado disso é o quê? É o caos. Criança mandando em pai, esposa mandando no marido ou vice-versa, sogra mandando, dando ordem, o que o casal tem que fazer. Isso é falta de hierarquia, isso leva ao caos. Ou seja, gente, quando eu falo de subordinação, nesse tema aqui, a gente está falando de Bíblia, de Cristologia. Subordinação foi algo muito importante, é algo muito importante, e a gente vai ver isso aqui. Na Trindade, todos os membros são iguais em natureza, em honra e em glória. A gente já teve uma aula lá em Teontologia que a gente falou da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente falou lá que as três pessoas são iguais em natureza, em glória e em honra. Você não tem, o Pai tem mais glória do que o Filho, o Espírito Santo tem mais honra do que o Pai. Não existe isso na Trindade. As três pessoas têm a mesma honra, a mesma importância, a mesma natureza. As três pessoas são Deus. A gente conversou sobre isso.
Todos os três membros são eternos e autoexistentes. Todos compartilham todos os aspectos e atributos da deidade, ou seja, da divindade. Então, Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo, todos compartilham da mesma divindade, dos mesmos atributos da divindade. Só que no plano redentor de Deus, Deus tinha um plano, e a gente já conversou também sobre isso aqui. O Filho voluntariamente assume um papel de subordinação ao Pai. Então, para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado, Jesus Cristo teve que encarnar. A gente vai ver aqui, né? E Jesus teve que se subordinar à vontade do Pai. É o Pai quem envia o Filho ao mundo. A gente aprende isso na Bíblia, né, que o Pai enviou Jesus Cristo ao mundo para ser a revelação maior da divindade para nós, seres humanos. Importante lembrar, o Pai deseja a redenção tanto quanto o Filho. O Filho almeja realizar a obra de salvação, assim como o Pai almeja que ele o faça. Ou seja, Jesus Cristo se subordinou à vontade do Pai, mas Jesus Cristo fez de uma vontade? Não. Ele se subordinou à vontade do Pai, mas aquela era a perfeita vontade também do Filho. Jesus Cristo era Deus, assim como o Pai. Então, quando Jesus Cristo sofreu lá no Getsêmani, né, e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é que ele estava ali de má vontade. Ali ele estava recebendo ali toda a tensão do pecado que estava sendo colocado nele. E ele sabia que ia passar por todo o sofrimento e morte de cruz. E como ele era homem, ele sentiu aquilo. Ele era Deus, mas também era homem. E ele sentiu aquilo, mas aquilo não foi uma má vontade dele, né? Tanto que ao final ele falou: que seja feita a sua vontade. Eu vou nesse caminho que tu tens para mim. E resultado, a gente está aqui hoje salvos, né? Redimidos pelo nome de Jesus. Jesus declarou que era consumido de zelo pela casa de seu Pai. Isso está em João capítulo 2, versículo 17. E que sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Então Jesus era subordinado ao Pai, mas a comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade de Deus Pai. Então isso mostra que Jesus não estava triste, não estava de má vontade, né? Jesus Cristo veio também com essa vontade de assumir o seu papel no plano redentor de Deus. Na confissão de Westminster, a famosa confissão de Westminster diz o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei. Inclusive a gente vai ter aulas para falar sobre isso, né? Os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo, para ser sua semente e para no devido tempo ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Aqui 8, né? Ao submeter-se à perfeita vontade do Pai, Jesus fez por nós aquilo que não estávamos dispostos a fazer e éramos incapazes de fazer por nós mesmos. Obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Em seu batismo, Jesus disse a João Batista: assim nos convém cumprir toda a justiça. Toda a vida e ministério toda a vida e ministério de Jesus demonstraram sua perfeita obediência. Então Jesus Cristo foi obediente desde o seu nascimento até a sua morte. E por essa obediência nós fomos salvos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui. Não vou me adiantar agora, mas daqui a pouco a gente fala. Porque muita gente tem essa dúvida ainda, né? Por que Jesus Cristo teve que encarnar, obedecer, ser 100%, obedecer a lei de Deus 100% e morrer? Por que isso é importante para a nossa salvação? Então hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Fabrício, quer acrescentar? Você já leu aí tudo, Westminster? Já li. Eu queria... Boa noite, pessoal. Eu queria só confirmar uma coisa que talvez eu já tenha falado aqui, que quando a gente está falando de subordinação de Jesus, como o Cristiano colocou aqui para nós, para muita gente é difícil aceitar isso dentro da Trindade, porque parece um rebaixamento, uma inferiorização, mas não é.
Por quê? Porque na Trindade nós não temos três pessoas separadas, temos uma única pessoa, né? Uma única essência, três pessoas, não são três essências. Então cada uma dessas pessoas tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma honra, o mesmo tempo, a mesma eternidade, a mesma glória. Só que quando você olha na Bíblia, realmente parece que um está sujeito ao outro, e isso pode parecer passar uma ideia de inferiorização. Como é que os teólogos reformados do passado se referiam à Trindade? Quando se estuda a doutrina da Trindade na teologia clássica, aí eles usam o termo economia, a economia da Trindade. Mas isso não é uma ciência que lida com dinheiro e sociedade? Também. Mas com a palavra economia dentro da teologia, cada palavra importa. Então, quando os Sproul dizia que um bom teólogo é alguém que conhece bem as palavras. Então, quando a gente fala de economia da Trindade, a gente tem que entender que economia no grego é oikonomia. Oiko é casa. E quando a gente fala de economia, a gente fala da organização de uma casa. Então, a ciência da economia estuda a organização social de um povo, que envolve economia, dinheiro, que envolve políticas públicas, uma série de coisas. Então, o economista é alguém que consegue olhar de uma maneira muito ampla para a sociedade, não pensando apenas em aplicação ao mercado financeiro. Ele olha também nas condições políticas e qualidade de vida. Então, tudo isso para dizer que quando você fala de Trindade, tem que pensar na organização da Trindade, na função de cada uma daquelas pessoas. Então, na economia da Trindade, o Pai tem uma função, o Filho tem outra função e o Espírito tem outra função. Nenhuma é mais importante que a outra, uma depende da outra, e cada pessoa da Trindade glorifica a outra pessoa da Trindade. O amor que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo é suficiente para que eles vivam eternamente em deleite profundo. Ele não criou a gente, o Senhor não criou a nós por uma carência, porque precisava de alguém para reconhecer a grandeza dele. Uma pessoa faz isso por outra dentro da Trindade. O louvor que uma atribui à outra é absolutamente perfeito, e por isso Deus fica satisfeito com o louvor que recebe do Filho e os três. Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala de subordinação de Cristo, é apenas uma questão de função em que ele voluntariamente se coloca sob a vontade do Pai e a orientação do Espírito Santo. Tá? Só aqui. Ótimo. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Ao obedecer perfeitamente à lei, Jesus cumpriu duas coisas vitais. Então, como eu já falei aqui, Jesus Cristo obedeceu 100% à lei de Deus, coisa que nós, desde que nascemos, já não conseguimos fazer, né? E a gente, por mais, a gente tenta, e o quão difícil é obedecer à lei de Deus. Mas Jesus, quando ele veio e cumpriu essas duas coisas, ele fez, na verdade, duas coisas. A primeira, ele qualificou-se como nosso Redentor, o Cordeiro sem mácula. Então vocês devem lembrar, no Antigo Testamento, que você tinha os sacrifícios de animais, e esses animais tinham que ser animais sem nenhum defeito. Tinham que ser animais perfeitos, né? Para que fosse sacrificado e todo o nosso pecado fosse colocado naquele animal para a remissão dos meus pecados. E Jesus veio como um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, que viveu uma vida perfeita para, no final da sua vida, ser sacrificado por nossos pecados. E além disso, Jesus mereceu as recompensas que Deus prometera a todo aquele que guardasse a sua aliança. Vocês devem lembrar que na aula sobre aliança que a gente estudou, a aliança que Deus fez com o homem foi o quê? E principalmente com Adão, né? Que foi, né, o ser humano, o primeiro ser humano que era perfeito até cair, né? Qual foi a aliança de Deus com Adão? Viva debaixo da minha vontade, né? Confiando em mim, que você não morrerá. A partir do momento que você desobedecer, você vai com certeza morrer. E Adão não foi capaz de seguir com esse objetivo. E com isso, Adão passou o pecado para todos nós, e todos nós sofremos com isso até hoje. Quando Jesus veio, Jesus cumpriu com toda a lei. Então as recompensas que Deus prometeu para Adão lá no Jardim do Éden, Jesus conseguiu isso para ele. Então quem confia em Jesus Cristo como Salvador, como o Cordeiro que levou os meus pecados na cruz,
eu recebo juntamente essas recompensas que Deus prometeu para o ser humano. Expliquei certinho. Vamos lá. Eu, por enquanto, posso tirar dúvida com o pastor, né? Depois eu não... Brincando. Deixa eu aproveitar que eu sou seminarista por enquanto. Tô brincando, vamos lá. Eu vou ler algumas passagens aqui. Primeiro Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5 a 8. Que diz o seguinte: são passagens bíblicas que vão embasar o que a gente vem falando, tá? Paulo falando para os filipenses: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A gente vai falar hoje ainda da doutrina da kenosis, que foi esse esvaziamento de Jesus Cristo para encarnar no nosso mundo e trazer a revelação divina. Mais uma passagem em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. 8 a 10, né? Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e foi designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E mais uma passagem, Hebreus capítulo 10, versículo 5. A 10. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Eu não vou nem ler isso tudo aqui não, porque vai repetir aqui. No final: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então, passagens embasando tudo que a gente está falando aqui da subordinação de Jesus e a importância de Jesus ter se esvaziado para cumprir com o seu papel de redenção. Bom, a gente viu até agora que Jesus se subordinou ao Pai, e a gente vai começar a falar agora da questão da humanidade de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo também, além de divino, de Deus, ele era também homem. Então a gente sabe que Deus Filho, ele tomou uma verdadeira natureza humana, e isso foi principalmente cunhado no concílio chamado Concílio da Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Esses concílios, como a gente já vem conversando, eles eram muito importantes, principalmente porque várias heresias começavam a aparecer no meio cristão. E para combater essas heresias, os grandes pais da igreja, eles tinham que se reunir, né, e para lançar afirmações, claro, embasadas na Bíblia, mas afirmações para manter aquela doutrina cristã que está na palavra, uma vez que muitas pessoas começavam a mudar aquelas ideias que estavam ali, que é o que a gente chama de heresias. Então, em 451 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia, a gente teve o seguinte: eles afirmaram o seguinte, né, o concílio: Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus ao mesmo tempo, e suas duas naturezas são assim unidas, sem mistura, sem confusão, sem separação, sem divisão, cada natureza retendo seus próprios atributos. Então o concílio da Calcedônia veio e reafirmou: Jesus foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E aí a gente vai ver algumas heresias da época que levaram... Desculpa, gente, passei demais aqui.
naquela época, algumas heresias que estavam atacando essa doutrina importante da humanidade de Jesus. Por exemplo, desculpa, gente, o chamado docetismo. O que era o docetismo? O docetismo, ele ensinava que Jesus não tinha um corpo físico real ou uma verdadeira natureza humana. Jesus apenas parecia ter um corpo, mas na realidade ele era uma espécie de ser fantasmagórico. Então se dizia o seguinte, que Jesus não era um corpo, ele toda a sua vida ele era um espírito que se materializava. E até os docetistas diziam, né, que naquela transfiguração, né, seria como se fosse Jesus mostrando a sua real aparência, né? Que Jesus, o corpo de Jesus se glorificou, ficou com aquele brilho todo, né? A gente não tem como descrever 100% como foi, mas os docetistas dizem que Jesus não era carne e osso, nunca foi carne e osso. Posso falar uma coisa importante? Pode. Isso que o Cristiano abordou, duas coisas. Quando o Cristiano fala do concílio de Calcedônia, Constantinopla, concílio de Éfeso e outros mais, promovidos pelos pais da igreja, eram lugares de discussão teológica que tinham objetivos práticos, porque todo ensino gera uma prática. E o objetivo da igreja com o ensino é depurar o conhecimento, a teoria, de tal maneira que a prática seja a mais próxima da Bíblia possível. Quando você não tem uma boa teoria, você gera uma prática distante. Então, por exemplo, eu ouvi coisa do tipo, na igreja a gente administra as coisas de um jeito, mas na minha empresa lá fora administro de outro. Porque afinal de contas, a igreja é uma coisa e a empresa é outra. Essa separação, ela não é bíblica, porque não existe o mundo e o mundo da igreja. Tudo é de Deus. E é por causa disso que muitos escândalos acontecem. Muitas pessoas ficam bobas de ver, mas como é que pode? Você é cristão e age dessa forma? Você que é cristão não paga os direitos dos seus funcionários? Não, porque na igreja é uma coisa e aqui na minha empresa eu sou outra coisa. Isso é ruim, por causa da teologia ruim. Então, quando a gente estuda teologia, a gente tem como objetivo a outra ponta. O que ela entrega para a nossa vida, como ela depura a nossa vida, como ela nos ajuda a nos colocar no caminho certo, né? Então, isso é para tudo. Então, o estudo teológico não tem como objetivo encher a nossa cabeça de informação. Ela traz informação, o estudo traz informação, mas desemboca num viver mais próximo da palavra. Então, o trabalho desses bispos, desses pastores, era o de proteger a igreja das confusões. Por exemplo, na mentalidade grega, o corpo era a prisão do espírito. Então, essa visão de combate entre o espírito e o corpo era muito forte na teologia, claro, porque não havia ateísmo no mundo grego. Era muito forte a presença dessa ideia de que o corpo era a criação de um demiurgo, de um demônio. E demônio não é entidade ruim. A palavra demônio no grego lá, ela tinha a ideia de um Deus menor, de um Deus menos poderoso. E tinha os deuses do panteão, os deuses grandiosos. Então o corpo era esse lugar onde prevalecia a luxúria, onde prevalecia a preguiça, a glutonaria, todas as fraquezas da carne. Ou seja, o corpo era o lugar do relaxamento, da lascívia, e o espírito era o depósito de toda virtude. Então muitos pensamentos filosóficos e teológicos gregos diziam o seguinte: com o seu corpo você faz o que você quiser, desde que você preserve a sua alma. Então essa dualidade, não dualidade, mas esse dualismo, levava a pessoa a uma vida ambígua. E o apóstolo Paulo, ouvindo isso dentro da igreja, diz: por acaso pode uma pessoa segurar fogo no peito sem se incendiar? Pode um homem se entregar a uma prostituta e não se contaminar com isso? Porque dentro da igreja começa a entrar um pensamento de que o sujeito podia fazer o que quisesse com o corpo, desde que ele preservasse os pensamentos em Deus. E aí, o docetismo que ele está citando era uma visão teológica grega que entrava na igreja e que dizia o seguinte: o corpo não pode ser um lugar digno da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eles não aceitavam que Jesus tivesse tido um corpo físico, porque na cabeça desses teólogos cristãos de influência grega, o corpo era um lugar ruim. Como pode um Deus puro encarnar? Pelo contrário, a gente, quando desencarna, quando a gente morre, é que o nosso viver se aprimora. Era inconcebível para esses cristãos acreditar
que o corpo era de fato de Jesus verdadeiro, por conta dessa ideia poluída do corpo. Só que a gente sabe que Jesus nasceu no ventre de Maria, que ele foi uma criança de carne e osso, que ele morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu em espírito e em corpo, e quando ele voltar ele vai restaurar os nossos corpos. Deus criou esse corpo. A teologia judaica sempre falou do corpo, da presença do corpo. Então, vocês vejam como que o pensamento externo pode desvirtuar a igreja, ainda nos dias de hoje, e a gente precisa ter porosidade para receber o que há de positivo e que ajuda a gente a amadurecer algumas coisas que vêm da sociedade, das ciências humanas, mas protegendo a essência. Então, o docetismo era uma filosofia que ia se alastrando em meio aos cristãos, que tinha um apelo que fazia sentido por conta da ideia grega de corpo. Só que a ideia grega de corpo não casava com a ideia judaica de corpo. Então, Paulo bate, que tinha uma mentalidade judaica, João bate, João fala, se você ouvir que ele não vê em carne, seja considerado o quê? Quem lembra? Maldito. E havia, inclusive, por parte da Igreja Católica, a anatemização de uma nação. Quando o Papa tornava uma nação maldita, era um embargo hoje dos Estados Unidos para o país que fosse. Ninguém podia fazer nada. Então, o medo de muitas nações durante a Idade Média, no auge do poder da Igreja, era criar problema com o Papa. Se ele deixasse lá, olha, a partir de agora, a Alemanha está debaixo, o Sacro Império Germânico está debaixo de anátema papal. Ninguém poderia administrar batismo, casamento, ceia, aquele que tem extrema-unção, nenhum sacramento poderia ser ministrado naquele povo. O pessoal ia morrer, não ia ter bênção da igreja, não ia nada. Então era um terror para as pessoas. Então João diz que se disser que Jesus não vem em carne, e João habitou com a carne, ele mesmo diz que o Logos encarnou, falou, seja considerado maldito. Então, os caras tiveram um problema de teologia, tiveram que resolver isso logo, porque estava dando problema no viver, que os cristãos estavam vivendo dissolutamente, de qualquer maneira, acreditando que era possível viver uma vida espiritual e uma vida carnal, por assim dizer, sem contaminar a fé. E isso estava dando motivo de escândalo. Tá bom, Cristiano, desculpa aí. Ótimo. O detour que eu fiz aí. É isso. Bom, uma outra heresia que existiu, que foi liderada por Eutiques, em 378 depois de Cristo, que ele nasceu, foi o monofisismo. O que o monofisismo dizia? Ele argumentava que Jesus não tinha duas naturezas, mas apenas uma. Essa natureza única não era totalmente divina, nem totalmente humana, mas um misto de ambas, chamada natureza teantrópica. O monofisismo defende uma natureza humana deificada ou uma natureza divina humanizada. No monofisismo, já dizia o seguinte: Jesus é uma mistura de uma parte divina com uma parte humana. Note a diferença. Nós não cremos num Jesus que é uma mistura de Deus com homem. Nós cremos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E às vezes é difícil a gente tentar entender. Muito disso é um mistério ainda, né? Mas a gente crê que Jesus era 100% homem, 100% Deus, por vários motivos que a gente vai conversar hoje. Mas aqui ele já tinha essa dificuldade de entender isso. Não é possível alguém ser 100% divino e 100% homem, porque se eu sou 100% divino, eu não vou ser nada homem, eu não vou ser nada humano. Então esse era o pensamento deles, e eles diziam que Jesus tinha uma natureza humana deificada, ou seja, uma natureza humana diferente, ou uma natureza divina humanizada. Então eles acreditavam nessa questão. Fabrício, quer? Daí a palavra teantrópico. É tel Deus, antropos, né? Então é a mistura de Deus com legal, homem. Tá? Isso aí, só pra, por isso da teantrópica. Bom, e também uma outra heresia da época era o apolinarismo. Uma mutilação, segundo Erickson, uma mutilação da humanidade de Cristo. O que Apolinário dizia? Ele considerava a dualidade homem e Deus absurda. Jesus tinha corpo humano, mas a alma não. A alma seria divina. Ou seja, Jesus não possuía vontade humana. Então, para Apolinário, você tinha o corpo de Jesus, mas era habitado de uma alma divina. Era o Logos, ele chamava de Logos. Logos habitava o corpo. O Logos habitava. Ou seja, a gente sabe que a alma é parte do corpo. Deus não formou o corpo
e a alma. Deus, quando nos formou corpo e alma juntos, né? Então, Apolinário dizia que Jesus era um corpo e Jesus era uma alma divina que encarnou num corpo material. Não sei se ficou claro isso, né? E para Apolinário, Jesus era isso. Então também constituiu uma forte heresia que motivou o concílio de Calcedônia para Coí. Só um minutinho que o microfone vai chegar pra gente. É só uma dúvida. Porque Jesus não casou, não procriou. Será que também poderia ser esse embasamento dele? Porque você diz ali que Jesus... Volta lá o slide anterior, por favor. Olha lá. Jesus não possuía vontade humana. Os homens aqui na Terra casaram, tiveram filhos. Será que é por isso? Não tem nada a ver com essa questão do casamento, não. Essa observação, Jesus não possuía vontade humana, é uma crítica ao pensamento do Apolinário. Porque se de fato ele tinha uma alma diferente da humana, se ele era o Logos encarnado, ele não poderia nos representar e expiar os nossos pecados, porque ele seria um ser diferente. Então, quando ele diz que ele não possuía vontade humana, é uma crítica a essa ideia de que Jesus não era 100% igual a nós, humanamente falando. E o fato dele não ter casado é porque não era a missão dele, não era o objetivo dele. Ele veio aqui para nos salvar e tal, não era a missão dele. Família, né? Mas essa parte lá, ou seja, Jesus não possui a vontade humana, é porque se a alma dele é divina, tudo que ele desejasse, desejava como Deus. E aí vem uma diferença inalcançável entre a alma dele e a nossa, e a cruz seria inútil para nós, porque quem seria crucificado seria Deus e não o homem. E a gente sabe que foi o homem Deus na cruz. Tá? Exatamente. Porque, por exemplo, Jesus, se fosse o Espírito Divino encarnado, aí seria... Apolinário dizia na época, né, que seria então, fácil então, né, o Espírito Divino que está encarnado, por isso que ele não pecou, né, porque dentro dele a alma era divina, entenderam? Então essa é a crítica, né? Então, mas não tem nada a ver com a questão de Jesus não ter casado. Existem ainda algumas recentes depreciações da humanidade de Jesus. Aqui Erickson ainda cita, por exemplo, Karl Barth, que é aí do século XIX e XX, né? Que Barth concordava, né? Perdão, já morreu. Concordava com a humanidade de Jesus, mas não vê nada de extraordinário nela. Né? Então, Barth concorda que Jesus foi homem, mas isso não necessariamente foi importante para a nossa salvação. Para Barth, a vida humana de Jesus não revela muito sobre a natureza de Deus. É uma ideia de Barth. E outro também, Rudolf Bultmann, aí, que faleceu em 1976, ele dizia o seguinte: o que é significativo para a nossa fé é o conteúdo existencial da pregação da igreja primitiva. Sua cristologia não se concentra em um conjunto objetivo de fatos sobre Jesus, mas em seu significado existencial. Ou seja, para Bultmann, o mais importante é o conteúdo que Jesus trouxe para a gente, e não o fato dele ter sido um ser humano. Então são visões diferentes de teólogos mais atuais. Pode falar. Esses dois pensadores que o Cristiano trouxe são importantes porque são pensadores do século XX que causaram muito impacto, um de maneira positiva e outro de maneira negativa no estudo da teologia. O Barth é tido como um bom ramo de pensamento teológico, chamado de neo-ortodoxo. E o Rudolf Bultmann não, foi um liberal que causou muitos males na igreja. Quando o Cristiano traz o exemplo do Karl Barth aqui, dizendo que ele não dava muita importância para a humanidade de Cristo, isso não deve diminuir a importância que ele teve num século da alta crítica, que dizia que, por exemplo, Rudolf Bultmann dizia que o Jesus histórico não existiu. Ele existiu apenas como um exemplo a ser seguido, como um mito. E ele negava a existência do Cristo que encarnou. Ele não acreditava na encarnação, ele não acreditava nos milagres, ele não acreditava na morte e ressurreição de Jesus, nada disso. E o movimento fundamentalista, que é um movimento do século XX, essa igreja plena é uma igreja fundamentalista. Quando a gente fala de movimento fundamentalista, que foi um movimento de teólogos ortodoxos que se reuniu contra a teologia liberal e afirmou os fundamentos da fé cristã.
E aí esses fundamentos são inerrância da Escritura, eu vou lembrar aqui do segundo, a expiação limitada, a ressurreição de Jesus e a volta dele. Era um contraponto a tudo aquilo que Rudolf Bultmann e companhia não acreditavam. Então, nesse sentido, quando alguém nos chama de fundamentalistas, somos porque acreditamos no fundamento da Escritura. E só para não perder muito aqui, o Rudolf Bultmann, como eu disse, ele afirmava que Jesus não tinha encarnado, que ele não tinha vivido efetivamente. O Barth já acreditava que sim, mas ele não dava muita atenção a isso. Então a gente não deve colocar o Barth como alguém descartável, mas alguém que deu pouca importância no século XX a um assunto que para nós é muito importante. Então, e um exemplo prático, eu estive numa conferência em Londres e, para minha surpresa, um dos preletores foi um cardeal. E vocês sabem que cardeal é quem elege papa. Era uma conferência episcopal e por isso a presença de um cardeal. Era uma igreja anglicana que promovia e promove ainda o maior evento de liderança da Inglaterra. Um evento maravilhoso. E eu me surpreendi porque eu vi, o que eu vou fazer agora? Sai daqui, fico, minha cabeça ainda era muito pequenininha. E um cardeal Mateus, um alemão. E ele abriu a boca e começou a falar. E foi muito impressionante o que ele falou. E foi muito bom o que ele falou. E eu fiquei, meu Deus, que coisa. E aí no final ele disse uma coisa. Eu tive um professor que me desvirtuou no seminário. Ele disse que a gente não precisava orar mais. Ele disse que a gente não precisava jejuar mais. E eu entrei em parafuso. Parei de orar, parei de jejuar e entrei em crise espiritual. O nome desse professor? Rudolf Bultmann. E ele me desvirtuou. E eu, perdido no meio do caminho, fui resgatado por outro professor que me chamou para uma reunião de oração com ele, que me ensinou a ler a Bíblia de novo, me levou à oração. E quem foi esse professor? Não, ele não era católico, Bart. O Ratzinger, o Bento XVI. E ele falou, foi esse professor que me resgatou. E esse cardeal disse que orava muito com outro professor que eu tive, João Paulo II. Ele falou, João Paulo deitava de bruços no chão com o rosto e orava horas e horas, né? E ficava horas e horas na presença de Deus orando. E foi um grande homem contra o comunismo na Europa. Ele lutou contra isso porque o comunismo é ateu por essência. O comunismo mata Deus e põe a coletividade no lugar de Deus. É uma outra religião. Então o Papa João Paulo II foi fundamental para impedir o avanço do comunismo na Europa, por conta da presença da teologia dele. E o Ratzinger, que foi chamado de radical, extrema-direita, etc., era o cara que tirava os alunos daquela secura espiritual e os levava. E no final, gente, esse cardeal terminou orando, e eu não orei com o cardeal. Estou aqui ainda, tá? Vocês estão aqui. Foi uma coisa muito doida, porque eu entendi que existe um catolicismo e existe outro catolicismo diferente. E ele falava 8, 9 idiomas, era um intelectual e um homem piedoso. Foi uma coisa muito estranha, porque eu confesso a vocês, e foi impressionante ver como que a teologia tinha impacto na vida das pessoas. Um professor que dizia, não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar tanto assim, nem orar, isso passou, é coisa do passado. Acabou com a vida do aluno. Eu quase abandonei o seminário. E aí vem outro e diz, vamos orar, vamos buscar Deus, pedir ao Senhor que nos ajude e tal, e resgata. Então, só para vocês entenderem que teologia, se ela for bem feita, ela gera vida. Se ela for mal feita, ela arrebenta a gente. Arrebenta, leva a secura, né? Então, por isso é muito importante. Foi muito bom, né? Orem por mim, gente, que eu orei com um cardeal. Então, aliás, deixa eu dizer uma outra coisa. Desculpa, Cristiano, eu vou te soltar aqui a aula toda. Há pouco tempo eu tive uma reunião, tive algumas reuniões muito boas. Fui muito bem recebido na Arquidiocese do Rio de Janeiro, com o Dom Oranita Investa, que é o cardeal responsável pelo Rio de Janeiro. É um cardeal. E todas as reuniões que eu tive, por conta daquela questão toda do Porta dos Fundos, que botaram, fizeram aquelas coisas todas, aquilo deu uma confusão danada. Eles chamaram alguns pastores para conversar e tinha a escola de samba que estava de novo prometendo esculhambar a igreja, o cristianismo. Eles pediram a gente para ajudar a falar com a Liga de Escola de Samba. Nós tivemos reuniões com a Liga de Escola de Samba
E eles vieram a nós e disseram: olha, a gente quer pedir desculpa a vocês, mas não tem como segurar carnavalesco, eles são muito vaidosos, a gente fala para não ficar implicando com os cristãos, mas é difícil, ia ser pior, mas a gente está se comprometendo. A gente conversando com um monte de bicheiro ali, né? Você não sabia, um monte de contraventor, mas educadíssimos. E sempre fui muito bem recebido pelos bispos, pelo próprio cardeal. Então a relação é muito amigável, construtiva, e isso mostra que às vezes, como o C.S. Lewis dizia, eu vou cavar poço junto com ele para achar água, para a gente poder matar a sede de quem está com sede. Vou para a rua matar mosquito para ninguém morrer, mas eu vou falar de Jesus para ele quando eu estiver ali. É cobeligerância, é isso que eles chamam, C.S. Lewis chama de cobeligerância. Você pode trabalhar junto com pessoas de outras religiões ou até mesmo de religião nenhuma pelo bem comum, mas sabendo que eu sou soldado de Cristo e isso nunca vai acabar. E é desse espírito que a gente precisa para a gente construir um mundo melhor. A gente se unir, quem pensa como a gente, e dizer o seguinte: a gente tem diferenças aqui e ali, mas a gente tem algo maior do que nós. Como a gente pode usar as nossas forças para derrotar aquele inimigo lá? E a gente trabalha dessa forma. Então, a igreja evangélica precisa evoluir muito para saber ouvir quem é diferente, sem medo daquilo pegar, que pega sarampo, gente, essas coisas que pegam. Mas conversar com gente inteligente, bem intencionada, de boa índole, isso é sempre muito positivo, né? Então, era isso. Pediam para a gente orar antes da reunião: vocês podem orar, por favor? Orávamos e tal. Então, sempre muito respeito, né? É isso. Bom, continuando, Edson disse o seguinte, são vários trechos aqui da teologia sistemática de Edson. Deus é muito superior aos seres humanos, tanto que ele não pode ser conhecido pela razão humana sem alguma ajuda para ser conhecido. A gente já conversou muito sobre isso aqui, né? Deus se não fosse a vontade de Deus em se revelar para nós, a gente nunca teria tido conhecimento sobre ele. Deus precisa tomar a iniciativa para se revelar à humanidade, mas o problema não é meramente ontológico. Também há um abismo espiritual e moral entre os dois, um abismo criado pelo pecado humano. Então a gente também já falou várias vezes aqui que o nosso pecado, o nosso estado atual de pecado nos afastou de Deus. Criou um abismo entre nós e Deus, né? Os seres humanos não podem, pelos próprios esforços morais, combater seu pecado a fim de se levarem ao patamar de Deus. Se a comunhão entre ambos é necessária, eles devem ser unidos de alguma outra forma. Tal associação foi realizada pela encarnação, na qual a divindade e a humanidade foram unidas em uma pessoa. Então, a gente sabe que a gente, pelos nossos próprios esforços, a gente não tem como chegar a Deus novamente. O pecado nos afastou de Deus, criou um abismo entre nós e Deus, e não tem como a gente conseguir se aproximar dele. Para isso, Deus teve um plano, foi o plano de redenção em Jesus Cristo, foi a encarnação, para que a divindade e a humanidade fossem unidas em uma pessoa. E aí, se no entanto Jesus não é realmente um de nós, a humanidade não foi unida com a divindade e não podemos ser salvos, pois a validade da obra realizada na morte de Cristo, ou ao menos sua aplicabilidade a nós como seres humanos, depende da realidade da humanidade dele, assim como sua eficácia depende da genuinidade de sua divindade. Então, ou seja, Jesus teve que ser realmente humano, ele teve que passar pelas mesmas provações que nós passamos, ele teve que sentir tudo aquilo que a gente sente para poder obedecer à lei de Deus como um homem, como nós teríamos que ter feito desde o nascimento, e nós não somos capazes. Então foi muito importante para Jesus vir como homem e passar pela vida todas as provações que um ser humano passa, sentir as mesmas coisas. Se ele foi verdadeiramente um de nós, se Jesus foi verdadeiramente um de nós, experimentado em todas as tentações e provações humanas, então é capaz de nos compreender e ter empatia conosco em nossas lutas como seres humanos. Jesus nos entende, todas as nossas lutas, nossas provações. Jesus não é um Deus que não sabe como é que é o cristiano sentindo uma dor, né? O Fabrini está com um problema. Jesus não sabe como é, mas ele vai ajudar, mas não, Jesus sabe tudo que a gente sente como ser humano, porque ele encarnou e sentiu isso. Por outro lado, se Jesus não foi humano, ou somente um ser humano incompleto,
ele não pode realmente interceder como sacerdote em nome daqueles que representa. Ou seja, além de ser humano, Jesus também tinha que ser Deus para ser o nosso sacerdote. Hoje Jesus é o nosso sacerdote. Ele está à direita de Deus Pai, né, que nos representa e nos justifica. A humanidade de Cristo é como a nossa. Ele tornou-se homem por nossa causa. Ele entrou em nossa situação para agir como nosso Redentor. Tornou-se nosso substituto, tomando sobre si nossos pecados, a fim de sofrer em nosso lugar. Ele também tornou-se nosso campeão, cumprindo a lei de Deus em nosso favor. Então Jesus foi um campeão porque ele veio a esse mundo, foi carne como a gente, venceu todas as provações, todas as tentações sem pecar. Então ele nos representou e venceu, cumprindo toda a lei de Deus. Na redenção, nossos pecados são atribuídos a Jesus e a sua justiça é atribuída a nós. Ele recebe o castigo merecido pela nossa humanidade imperfeita, enquanto nós recebemos a bênção por causa da sua humanidade perfeita. Então isso aqui é muito importante que a gente entenda, né? Quem merecia o castigo éramos nós, né? Nós merecemos o castigo, certo? Só que Jesus veio e vive uma vida perfeita, vive a lei de Deus de forma perfeita, e Jesus, por isso, ele recebe a recompensa de Deus, né? que seria a salvação. Ele como homem, né? Ele receberia a salvação porque ele cumpriu toda a lei de Deus. Então, se nós cremos em Jesus como Salvador, nós também recebemos essa recompensa divina através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo a gente recebe a recompensa vinda de Deus. Em sua humanidade, Jesus tinha as mesmas limitações comuns a todos os seres humanos, exceto que ele era sem pecado. Em sua natureza humana, ele não era onisciente. Seu conhecimento, embora fosse acurado e exato, não era infinito. Então, Jesus, também na sua natureza humana, Jesus não era onisciente. Ele era onisciente da sua natureza divina, né? Tanto que, em muitas passagens bíblicas, né, Jesus diz que não tem aquela informação, né? Por exemplo, o fim dos tempos. Quando vai ser o final dos tempos? Jesus disse, não, essa informação aí, só quem tem é o meu Pai, né, que está nos céus. Então Jesus, enquanto homem, ele não tinha o atributo de onisciência. Havia coisas que ele não sabia, como... tá aqui, né? Eu acabei falando... tinha coisas que ele não sabia, como por exemplo o dia e a hora da sua volta à Terra, né? Então muitas coisas Jesus não sabia, e ele falava que só Deus Pai tinha essa informação. Como ser humano, Jesus estava restrito pelo tempo e pelo espaço também, assim como nós estamos restritos a esse mundo, essa dimensão de espaço-tempo. Jesus Cristo também estava restrito a isso. Como todo ser humano, ele não podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele suava, Jesus sentia fome, Jesus chorava, Jesus sofria dores. Jesus era mortal, Jesus homem era mortal. Então Jesus era o perfeito representante da nossa natureza humana, né? Então, em sua natureza humana, Jesus era como nós, que sentimos fome, choramos, né? Sentimos alegria, sentimos tristeza. Fabiano, vai levar o microfone. Oi, boa noite. E é interessante isso de ser humano e ser divino, que eu até comentei com você na última aula, que ele poderia usar o divino para, vamos dizer, ultrapassar essas limitações humanas que ele tinha. Mas tudo que era divino nele não foi usado a favor dele. Tudo que era divino nele, ele usou a favor das outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que dá um nó em qualquer pessoa. Começou semana passada, né? Que assim, Jesus, ele era o divino, né? Que a gente estudou a divindade de Jesus na semana passada, e eu saí daqui, eu conversei contigo sobre isso. Essa percepção de tudo que era divino nele, ele como Deus, ele podia saber, né? Com certeza poderia assumir, ser invisível, fazer qualquer coisa.
mas ele nunca usou nada da divindade dele a favor dele, ou seja, ele se restringiu à humanidade dele para a sua divindade ser usada a favor dos outros. Pelo menos a minha percepção é essa. Sim. E até o assunto é quenose, né? Tem a ver com a quenose, né? Quer falar? Não? O que a Graciana falou, a gente vai comentar daqui a pouco, que é exatamente isso. Né? Hoje eu dei um spoiler. E o que a gente falou no primeiro tema, a subordinação. Jesus voluntariamente, a vontade do Pai era essa, que ele encarnasse e não usasse a sua divindade na sua missão. Né? Então, voluntariamente ele submeteu à vontade do Pai e se subordinou a ele. E outra passagem que eu lembro é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sempre, né, até para explicar para alguém sobre essa questão da sua humanidade, de ser exemplo, ele é o único caminho, porque é só imitando a ele que a gente tem acesso à verdade e a gente tem acesso à vida. Então ele é um ser humano perfeito, sem pecado, para que ele seja o nosso exemplo, o nosso caminho, né? Porque senão fica uma coisa assim: mas Jesus era Deus, então por isso que ele não pecou. Não, ele era homem, vivia num corpo com as mesmas fraquezas, né? Com as mesmas fraquezas. Então ele, ao viver a lei de Deus perfeita, ele fala pra gente assim: tá vendo? Sede perfeitos, me sigam e vamos embora, juntos, porque eu passei por tudo isso e eu venci o mundo, né? Eu passei por tudo isso e venci o mundo. Em João 14, meu Deus do céu, 12, acho que é 12, 13. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Só que aqui fica muito, muito claro que não é por nós e nem com a nossa natureza, nem com o Espírito Santo de nós, mas a partir dele, a partir da fé no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Então tá tudo amarradinho, né? Tudo vai trazendo essa natureza. Para que Jesus pudesse experimentar essa vivência humana, né, e essa relação com Deus, assim como nós podemos ter, né, com o Pai, ele se esvaziou e ele se autolimitou. Então, se ele fosse usar todas as prerrogativas como Deus, ele não estaria experimentando as limitações e carências próprias da natureza humana. Então, por isso que ele se esvazia. Ele fala: não, eu posso. Ele em todo momento tinha a capacidade, tinha o poder, mas ele fala: não vou utilizar disso, não vou utilizar da onisciência, não vou utilizar do poder, sem estar debaixo dessa submissão ao Pai e conectado à missão que eu estou fazendo aqui. Então, tudo que ele fazia estava conectado à missão. E o que ele não fazia estava conectado à missão também. Então, ele se autolimita para poder cumprir a missão e passar por essa experiência humana e mostrar que a gente pode ter uma relação com Deus e viver grandes coisas e realizar coisas maiores ainda, se estivermos debaixo dessa relação com Deus, né? Então, não tem isso de falar: mas era Jesus, mas fez isso porque era Jesus. Não, Jesus, ele se autolimitou e ele viveu tudo que nós podemos viver quando estamos entregues a Deus de verdade, submissos a Deus de verdade. Perfeito, Ana. Eu acho que no próximo slide a gente vai falar justamente disso, da kenosis. O que é essa doutrina da kenosis? A partir da metade do século XIX, esse termo foi originalmente usado por luteranos e teólogos reformados. Kenosis é do grego ekenosen, e quer dizer se esvaziar, fazer-se vazio, sem efeito, sem reputação. Trata-se o que o Leandro falou, né? Trata-se da autolimitação, não do Logos, mas do Deus homem, abrindo mão de seus atributos divinos para encarnar na Terra. Exatamente o que o Leandro estava falando. Essa doutrina foi ensinada de diversas formas ao longo dos séculos e tem várias bases nas Escrituras. Eu vou ler por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo. Já diz assim mesmo, né? Isso. 2 Coríntios, João, também vocês podem pesquisar em casa essas passagens.
foi. O último slide, né? Lembrando Sproul, no último, parou. Sproul diz o seguinte, uma coisa muito interessante: qualquer estudo sobre a pessoa de Cristo pode abordar apenas a superfície, porque o retrato de Jesus na Escritura é tão profundo que desafia a capacidade humana de compreendê-lo totalmente. Eu acho que isso aqui, para a gente fechar a aula de hoje, né? A teologia sistemática, principalmente, né? Ela tenta pegar a Bíblia, sistematizar todo o conhecimento, tentar explicar várias coisas, né, de forma mais resumida, de forma mais palatável para a gente. Porque se a gente ama Deus, ama Jesus Cristo, é nossa vontade realmente conhecê-lo cada vez mais, né? Buscar cada vez mais conhecer esse Deus, saber como que Ele exerce sua influência na minha vida, no mundo ao meu redor. Então, e é natural do ser humano querer aprender, querer mais conhecimento. Então a gente vive buscando mais conhecimento. Mas Sproul disse que, por mais esforço que a gente tenha, sempre vai ser um mistério. Eu quero entender 100% Deus, eu quero entender 100% Jesus Cristo. A gente não vai conseguir. As próprias Escrituras trazem uma revelação muito profunda, muito complexa, né, de quem é Jesus Cristo. Você vê séculos e séculos de estudos de teólogos, que a gente hoje pega um livro de teologia, e isso é uma revisão de tudo que todos os teólogos dos vários séculos escreveram sobre aquilo. Então é muita informação, e mesmo assim, depois de estudar tanto, a gente chega a essa conclusão, né, que para nossa capacidade a gente sempre vai ter uma visão limitada de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo. E ano que vem, eu estava até conversando com o Fabrício, né, de quem é o Espírito Santo. A gente vai ter ano que vem a gente começa com escatologia, falar do Espírito Santo. Então, por mais que a gente estude, sempre a nossa visão vai ser limitada, nossa visão humana, que não é perfeita, né? Comparada à infinitude de quem é Deus. Quem sabe não foi feito para isso. Oi? Perdão? Quem sabe não foi feito para isso. A gente nunca chegar. Não, com certeza. A gente nunca vai chegar lá, né? Nós somos criaturas, né? Nós somos criaturas, então a gente nunca vai ter um alcance. Provavelmente, quando a gente for para a glória, a gente vai ter uma visão melhor, mas ainda nunca 100%, né? Nunca vai ter uma visão 100%. Fabrício, quer concluir? Quero só dar uma palavrinha, você pode concluir. Isso que o Cristiano citou do Sproul é muito bonito e reflete o que João, o apóstolo, que se reclinou sobre o peito de Jesus, disse: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ele extrapolou. Não tinha como escrever, não haveria como escrever tudo. Então o Sproul colocou em outras palavras o que está na Bíblia, e é magnífico a gente estudar e ver que nunca vai haver um ponto que a gente diga, entendi tudo, porque ele é inalcançável. O Cristiano falou uma coisa legal, né? A gente nunca vai conhecê-lo plenamente, mas a gente pode conhecê-lo empenhadamente. Você pode tomar a decisão: eu vou fazer o meu máximo para eu conhecê-lo da melhor forma possível, e isso vai gerar impactos profundos na minha vida. E lembre-se do que o apóstolo Tiago falou: não queiram muitos de vocês serem mestres. Ou seja, havia uma vaidade enorme para que as pessoas se tornassem professoras de teologia, porque ele disse que junto com o conhecimento vem uma imensa responsabilidade. Você conversa com um leigo, ele comete um erro, o juiz vai olhar, vai atenuar um pouquinho a penalidade porque ele não conhecia. Agora, quando conhece, agrava. Então, quando a gente conhece a Escritura, a gente tem uma responsabilidade grande, porque o entendimento que ela traz deve trazer luz, e aí fica a nossa disposição fazer ou não aquilo. E eu queria só trazer uma informação importante que o Rafa trouxe para mim, que eu achei legal. Eu mencionei aqui um movimento fundamentalista. Foi um movimento reformado contra o liberalismo teológico do século passado. Foi um movimento que se estabeleceu na América Central, com a reunião de grandes teólogos reformados que queriam se opor ao crescimento da teologia liberal. E o Rafa trouxe à tona 3 liberalismos que hoje estão pairando na nossa sociedade: o liberalismo econômico, o liberalismo dos costumes e o liberalismo teológico. São coisas diferentes. O liberalismo econômico tira o Estado o máximo possível e deixa a economia ser regular. O liberalismo de costumes não tem nenhuma instituição que vai regular
o que a gente vai ensinar para os nossos filhos, e a gente tem que viver dentro de uma agenda bastante aberta nos questão dos costumes sexuais, religiosos, morais, etc. E o liberalismo teológico é diferente, porque ele tira da Bíblia todo o seu aspecto transcendental. Ou seja, o teólogo liberal não consegue, dentro de um ambiente acadêmico, suportar a multiplicação de pães e peixes, porque ele não tem como explicar isso num ambiente científico. Como é que você vai explicar um milagre? Então, para ele não se sentir constrangido diante dos colegas, ele dá àquele evento miraculoso um caráter solidário. O menininho que tinha 5 pães e 2 peixes compartilhou com quem não tinha, e daí todo mundo teve, porque todo mundo deu um pouquinho do seu pão, do seu peixe, todo mundo comeu. Então você mata a transcendência, o milagre, e explica humanamente falando, e o pastor, o padre, se torna um grande agente, coordenador social de mudanças sociais. Então, por isso que não se ora, por isso que não se lê a Bíblia como a gente lê. E o que o movimento fundamentalista cristão reformado estabeleceu? Uma oposição ao movimento liberal. Então nós criamos o INERV. Nós, cristãos, acreditamos na inerrância da Escritura. O teólogo liberal não acredita na inerrância. Nós acreditamos no nascimento virginal de Jesus, que Jesus veio a esse mundo através de uma virgem. Eles não acreditam nisso. Nós acreditamos na expiação limitada, que Jesus morreu e sofreu por algumas pessoas. Eles não acreditam que Jesus morreu pelos outros, que isso não tem poder nenhum sobre as pessoas. Nós acreditamos que Jesus ressurgiu dos mortos. Eles não acreditam na ressurreição. E nós acreditamos que Jesus vai voltar. Eles não estão esperando a volta de Cristo. Eles estão esperando a redenção política desse mundo. Por isso que a teologia da libertação é uma teologia politizada. Ela não tem confiança, ela não tem... E o João Paulo II excomungou todo mundo da igreja que era dessa linha, porque eles esvaziavam a igreja do seu poder milagroso, da habitação do Espírito Santo, e o cristão como um missionário que pode operar sinais e maravilhas junto com as mudanças políticas. Então, o INERV, esses princípios de inerrância, nascimento virginal, expiação limitada, ressurreição e volta de Cristo, são os pontos, como os calvinistas, que se opõem à teologia liberal. Então nós temos alguns teólogos liberais, e eu vou dizer para vocês uma coisa: igreja de pastor liberal é do tamanho de uma azeitona, não cresce. Esses caras não pastoreiam igrejas grandes, porque eles não têm poder. Eles não confiam na Bíblia, eles não contam com o Espírito Santo, eles não honram a Deus. Então são grandes professores, às vezes falam 3 idiomas, 10 idiomas, são grandes pensadores que não têm compromisso com a transformação espiritual da sociedade. Então por isso que é muito importante a gente manter uma teologia que seja ortodoxa, que dependa da Escritura, que confie no que é tradição teológica. Essa igreja nossa aqui é uma igreja de liturgia moderna, mas de teologia tradicional. Então a gente acredita nessas coisas. Eu queria trazer isso à tona antes da gente ir embora, para vocês entenderem a diferença entre esses liberalismos que acontecem. E para nós é muito importante lutar contra. Rudolf Bultmann era um liberal, Karl Barth não era liberal. Então, só para vocês entenderem que eram 2 teólogos contemporâneos que lutaram no mesmo país, combates completamente diferentes. Um matava estudante, o outro ressuscitava. Então, a gente entende que teologia pode matar e pode diminuir. E é um ser humano. Fala, Rafa. Alô? Alô? Desculpa, é só complementar de maneira prática uma experiência que eu tive, e por isso que eu lembrei dessa informação, que um dia eu estava conversando com um amigo de um colega meu, e aí ele falou que era cristão, e a gente estava conversando e a gente não se entendia. Eu falei, pô, mas... Aí eu falei para ele, você é liberal? Aí ele sou. Porque assim, a gente estava conversando, só que a nossa premissa, né, os nossos fundamentos eram diferentes. Então, assim, a gente nunca ia chegar no mesmo lugar. Eu partia da inerrância, da inspiração da Bíblia, e ele não acreditava em nada disso. Então, só um exemplo aqui prático que aconteceu comigo. Então, o problema do liberal é que ele bota a cabeça dele acima de Deus, da Bíblia. E a gente bota a nossa cabeça debaixo da Bíblia. Caio Fábio nem é mais pastor. Caio Fábio é terapeuta agora. E não estou falando brincando nem com nenhum tom de cinismo. Ele se define como terapeuta. Ed eu não sei. Ed
Eu ouço quase nada do Ed. Eu não tenho muito desejo de ouvir e tal, não me acrescenta nada, praticamente. Henrique Vieira é liberal. Muito liberal. Muito liberal. Agora, sim, tenho respeito por ele como pessoa. Já tive com ele num evento, fizemos juntos um funeral, mas muito respeito. Mas ele é liberal. Ele é liberal. Bem liberal. É uma maneira que ele tem de ver as coisas, tal. É importante a gente manter a civilidade, mas ele é outra esfera, outra cabeça. Ele é liberal. Ele é da Batista aqui, Primeira Igreja Batista de Niterói. Né? Ele foi da Primeira Igreja Batista de Niterói, foi. O Ed René até surgiu uma polêmica de ano retrasado, que ele falou que a Bíblia era insuficiente para o mundo atual, que ele falou que a Bíblia tinha que ser atualizada, e ele foi expulso também do grupo da Ordem Batista, vamos dizer assim. Eles desligaram o Ed. O Ed tem uns pensamentos assim que chocam e tudo, mas o máximo que eu posso dizer dele é que eu nunca ouvi um sermão inteiro do Ed, por preguiça mesmo. Mas eu respeito pelo homem que ele é pastor daquela igreja há 30 anos, ele não tem uma vírgula contra ele, nada de dinheiro, de esposa, sempre foi um homem reto e muito estudioso, mas muito ligado à esquerda, muito ligado a essa agenda, e isso evidentemente dá uma cara, mas o Ed, por esses pontos, tem meu respeito, como homem, como reto que ele é, de caráter, de palavra e tudo, isso aí eu respeito, mas nunca me atraiu, prefiro uma outra linha, né? Então é só isso, é falta de interesse mesmo, né? Eu ia falar uma outra coisa, eu ia falar mal de alguém, gente, mas agora eu esqueci. Vou liberar. Cristiano, parabéns, você apresentou 18 slides com grandes intervenções minhas e terminou antes da hora. Oh, excelente, excelente. Cristiano está de parabéns e é muito bom que vocês entendam que teologia é muito importante. Todo mundo tem teologia, até o ateu tem teologia, um conhecimento de Deus. E tem gente que na África cura AIDS por causa da teologia estuprando virgem, porque acredita num caminho espiritual que ele vai fazer isso através dessa violência, ele vai curar a sua doença. Isso é teologia. Existe teologia que diz que você pode encher o seu colete de bomba, se explodir e matar um monte de gente. Existe teologia que faz muita loucura. Então a questão é, o que a sua teologia produz na sua vida? Bons frutos? Glorificam a Deus? Exaltam o Senhor? Tem gente que divide cachaça com santo, isso é teologia. Eu vou aqui dar para eles, eu vou me sentir menos culpado de ficar bêbado às 11 da manhã, porque meu santo está comigo, a gente bebe junto. Então a gente pode fazer uma teologia que vem do céu para a terra, ou a gente pode fazer uma teologia que joga a terra lá para cima e bagunça tudo. Então é muito importante a gente entender que nenhuma teologia é perfeita, porque ela é um conjunto de ideias. Por isso existem ramos diferentes, os arminianos, os calvinistas, os luteranos, que são arminianos, tá? São tentativas. Tudo isso que a gente estudou, que o Cristiano trouxe, do sabelianismo, do ebionismo, do monarquianismo, todas essas doutrinas e heresias eram debates honestos. As pessoas chegavam àquelas conclusões, não era para desviar o povo na má fé, é porque eles entendiam de forma errada. Então as brigas eram em torno de um desejo de entender Jesus, e era difícil mesmo você entender uma coisa nova. Como é que Deus encarnou, como é que é isso, mas e a cabeça grega? Então isso foi sendo depurado para a gente poder ter hoje uma segurança. E o objetivo disso daqui não é para você ir para a rede social bater boca com o outro, é para você viver para a glória de Deus, sem preguiça, que eu detesto preguiça. Preguiça é sentimentalismo, detesto sentimentalismo religioso, que é coisa de ficar com peninha, porque você acaba premiando uma série de coisas que não precisam ser premiadas. Então, mas é importante que a gente realmente diga assim: Senhor, eu estou estudando muito no que isso está desembocando, né? E eu estou arrumando ideia de a gente chegar até as 9 eu enrolando vocês. Chega, Cristiano, pode enterrar não, encerrar. Encerrando, né? O Fabinho falou
ideia grega antiga, né? Naquela época, na Grécia Antiga, você falar que você tinha que ser humilde, isso era uma coisa assim, absurda. E aí vem Deus que ensina que se você for humilde, você vai ser exaltado. Para eles era um absurdo isso, né? Porque humilde na época era um escravo ou uma pessoa inferior socialmente. E aí vem Jesus falar que a gente tem que ser humilde para ser exaltado. Né? E aí até no pequenininho que eu falei, né? Na devocional que a gente fez, eu falei que quem foi a pessoa que mais se humilhou nesse planeta voluntariamente foi Jesus Cristo. E quem foi a que mais foi exaltada nesse planeta? Foi Ele mesmo, né? Ou seja, Ele voluntariamente se exaltou, ele voluntariamente se humilhou e foi o mais exaltado, e é e será sempre o mais exaltado. Então Ele veio, viveu isso e chama a gente para seguir o mesmo caminho, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula em que conversamos um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus Cristo veio fazer por nós aqui nessa terra, meu Deus. E como vai ficando cada vez mais claro, a gente entende que nunca vai ter uma visão perfeita de quem Tu és, mas cada vez melhor, Senhor. É como se estivesse andando num ambiente cheio de fumaça e nuvens, e essa fumaça vai se dissipando, a gente vai tendo uma visão melhor de quem Tu és, Senhor. E que a gente entenda que a gente não deve só buscar no estudo, Senhor, mas também na oração, no nosso quarto, pedindo a Ti para que se revele também aos nossos corações, que com certeza lá nos nossos quartos orando, que Tu vai também mostrar, Senhor, outros atributos Teus e mostrar a Tua vontade para a nossa vida, meu Deus, que é o que mais queremos, seguir a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, que possamos voltar para as nossas casas em segurança, possamos ter uma semana abençoada e que domingo possamos estar aqui juntos cultuando o Seu nome. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.